O capital. Terceiro capítulo. O dinheiro, ou a circulação de mercadorias. 1. Medida dos valores. Nesta obra, por uma razão de simplificação, irei sempre pressupor o ouro como a mercadoria dinheiro. A primeira função do ouro consiste em fornecer ao mundo das mercadorias o material para a expressão do seu valor, ou em manifestar os valores das mercadorias como magnitudes homónimas, qualitativamente iguais e quantitativamente comparáveis. Ele funciona, pois, como medida universal dos valores, e só através desta função é que o ouro, a mercadoria equivalente específica, começa por se tornar dinheiro. Não é através do dinheiro que as mercadorias se tornam comensuráveis, é o inverso. Uma vez que todas as mercadorias, como valores, são trabalho humano objetivado e por isso comensuráveis em si e por si, elas podem medir os seus valores em comum na mesma mercadoria específica e transformá-la, por isso, na sua medida comum de valor ou dinheiro. O dinheiro, como medida de valor, é a forma fenoménica necessária da medida de valor imanente das mercadorias, do tempo de trabalho. A expressão de valor de uma mercadoria em ouro, X de mercadoria A igual a Y de mercadoria dinheiro, é a sua forma dinheiro, ou o seu preço. Uma equação isolada, como 1 tonelada de ferro igual a 2 onças de ouro, basta agora para manifestar o valor do ferro de modo socialmente válido. A equação já não precisa de enfileirar com as equações de valor das outras mercadorias, porque a mercadoria equivalente, o ouro, possui já o caráter de dinheiro. Assim, a forma valor relativa universal das mercadorias tem agora de novo a sua forma valor relativa original, simples ou singular. Por outro lado, a expressão de valor relativa desdobrada ou a série infinita de expressões de valor relativas torna-se na forma valor especificamente relativa da mercadoria dinheiro. Mas agora, esta série está já dada socialmente nos preços das mercadorias. Leiam-se as cotações de um boletim de preços de trás para a frente e encontrar-se-á a magnitude de valor do dinheiro manifestada em todas as mercadorias possíveis. O dinheiro, em contrapartida, não tem nenhum preço. Para participar desta forma valor relativo unitária das outras mercadorias, ele teria de se relacionar consigo mesmo como seu próprio equivalente. O preço, ou forma dinheiro das mercadorias, é, como a sua forma valor em geral, uma forma diversa da sua forma corpórea palpavelmente real, e portanto apenas uma forma ideal ou representada. O valor do ferro, do tecido de linho, do trigo, etc., existe, embora invisível, nestas próprias coisas. Ele é representado pela sua igualdade com o ouro, uma relação com o ouro que, por assim dizer, só existe como fantasma nas suas cabeças. Assim, o guardião das mercadorias tem de pôr a sua língua na cabeça delas, ou de pendurar-lhes um letreiro de papel para participar os seus preços ao mundo exterior. Como a expressão de valores das mercadorias em ouro é ideal, nesta operação também se pode aplicar um ouro apenas representado ou ideal. Todo guardião de mercadorias sabe que ainda falta muito para ter as suas mercadorias transformadas em ouro, quando ele dá ao seu valor a forma de preço, ou a forma ouro representada, e não precisa de nem um bocadinho de ouro real para avaliar em ouro milhões de valores. Portanto, na sua função de medida de valor, o dinheiro serve, portanto, apenas como dinheiro representado ou ideal. Esta circunstância ocasionou as mais extravagantes teorias. Embora só dinheiro representado sirva para a função de medida de valor, o preço depende totalmente do material real do dinheiro. O valor, e é o quantum de trabalho humano que está contido, por exemplo, em 1 tonelada de ferro, expressa-se em um quantum representado da mercadoria dinheiro, que contém o mesmo trabalho. Assim, conforme sejam o ouro, a prata ou o cobre a servir para medida de valor, o valor da tonelada de ferro adquire totalmente diversas expressões de preço, ou é representada em quantidades totalmente diversas de ouro, prata ou cobre. Assim, se duas mercadorias diversas, por exemplo, o ouro e a prata, servirem simultaneamente como medidas de valor, então todas as mercadorias possuem duas expressões de preço diversas, preços em ouro e preços em prata, que correm calmamente lado a lado, enquanto a relação de valor entre a prata e o ouro se mantiver inalterada, por exemplo, igual a 1 para 15.
Porém, qualquer alteração desta relação de valor afeta a relação entre os preços de ouro e de prata das mercadorias e assim demonstra faticamente que a duplicação da medida de valor contradiz a sua função. As mercadorias de preço determinado manifestam-se todas na forma A de mercadoria A igual X de ouro, B de mercadoria B igual Z de ouro, C de mercadoria C igual Y de ouro, etc., onde A, B, C representam determinadas massas das espécies de mercadorias A, B, C e X, Z, Y determinadas massas de ouro. Assim, os valores das mercadorias são transformados em quanta de ouro representados de diversas magnitudes, ou seja, apesar da confusa variedade dos corpos das mercadorias, são transformados em magnitudes homônimas, magnitudes de ouro. Sendo assim, quanta de ouro diversos, elas comparam-se e medem-se entre si, pelo que tecnicamente se desenvolve a necessidade de as relacionar com um quantum fixo de ouro como sua unidade de medida. Esta unidade de medida desenvolve-se ela própria ulteriormente através da sua subdivisão em partes alíquotas, em padrão. Antes de se tornarem dinheiro, o ouro, a prata e o cobre possuem já esses padrões nos seus pesos metálicos, de modo que, por exemplo, uma libra serve como unidade de medida e de seguida é, por um lado, subdividida em onças, etc., e por outro lado, agrupada em quintais, etc. Por isso, em toda a circulação metálica, os nomes do padrão de peso pré-existentes constituem também os nomes originais do padrão do dinheiro ou do padrão dos preços. Como medida dos valores e como padrão dos preços, o dinheiro cumpre duas funções totalmente diversas. Ele é medida dos valores como encarnação social do trabalho humano e é padrão dos preços como um peso metálico fixo. Como medida de valor, ele serve para transformar os valores das mais diversas mercadorias em preços, em quanta de ouro representados. Como padrão dos preços, ele mede esses quanta de ouro. Pela medida dos valores, medem-se as mercadorias como valores. O padrão dos preços, em contrapartida, mede quanta de ouro por um quantum de ouro, e não o valor de um quantum de ouro pelo peso de outro. Para padrão dos preços, tem de ser fixado um determinado peso de ouro como unidade de medida. Aqui, como em todas as outras determinações de medida de magnitudes homônimas, a fixidez das relações de medida é decisiva. Assim, o padrão dos preços cumpre sua função tanto melhor quanto mais inalteradamente um e um só quantum de ouro servir como unidade de medida. O ouro só pode servir como medida dos valores porque ele próprio é um produto de trabalho, portanto, em potência, um valor alterável. Antes de mais, é claro que uma mudança do valor do ouro não afeta de modo nenhum a sua função como padrão dos preços. Como quer que mude o valor do ouro, diversos quanta de ouro mantêm sempre a mesma relação de valor entre si. Se o valor do ouro caísse 1000%, 12 onças de ouro possuiriam, tal como antes, 12 vezes mais valor do que uma onça, e nos preços, apenas se trata da relação entre diversos quanta de ouro entre si. Como, por outro lado, uma onça de ouro de modo nenhum altera o seu peso com a descida ou subida do seu valor, tampouco se altera o peso das suas partes alíquotas, e assim, o ouro como padrão fixo de preços presta sempre o mesmo serviço, por muito que seu valor mude. A mudança de valor do ouro também não impede a sua função como medida de valor. Ela atinge todas as mercadorias simultaneamente e, portanto, ceteris paribus, deixa inalterados os valores que as relacionam entre si, embora todas elas passem a exprimir-se em preços em ouro superiores ou inferiores aos de antes. Tal como na manifestação do valor de uma mercadoria no valor de uso de outra mercadoria qualquer, também na avaliação das mercadorias em ouro, apenas se pressupõe que num dado tempo a produção de um determinado quantum de ouro custa um determinado quantum de trabalho. Relativamente ao movimento dos preços das mercadorias em geral, vigoram as leis anteriormente desenvolvidas da expressão de valor relativa simples. Os preços das mercadorias apenas podem subir generalizadamente, mantendo-se o valor do dinheiro igual, se os valores das mercadorias subirem.
mantendo-se iguais os valores das mercadorias se o valor do dinheiro descer. Inversamente, os preços das mercadorias só podem descer generalizadamente, mantendo-se igual o valor do dinheiro se os valores das mercadorias descerem, mantendo-se iguais os valores das mercadorias se o valor do dinheiro subir. Daqui, não se deve de modo nenhum concluir que um valor crescente do dinheiro implique uma queda proporcional dos preços das mercadorias e um valor decrescente do dinheiro, uma subida proporcional dos preços. Isto apenas vale para mercadorias de valor inalterado. Essas mercadorias, como por exemplo, aquelas cujo valor suba proporcionalmente e simultaneamente com o valor do dinheiro, mantêm os mesmos preços. Se seu valor subir mais lenta ou mais rápido que o valor do dinheiro, então a subida ou descida de seus preços é determinada pela diferença entre o movimento de seu valor e o do dinheiro, e assim por diante. Retornemos agora à consideração da forma preço. Os nomes monetários dos pesos metálicos afastam-se pouco a pouco dos seus nomes originais de peso por diversas razões, entre as quais são historicamente decisivas. A introdução de dinheiro estrangeiro em povos menos desenvolvidos. Por exemplo, na Roma antiga, as moedas de prata e ouro começaram por circular como mercadorias estrangeiras. Os nomes deste dinheiro estrangeiro são diferentes dos nomes dos pesos locais. Com o desenvolvimento da riqueza, o metal menos nobre é afastado pelo mais nobre da função de medida de valor, o cobre pela prata, a prata pelo ouro, por muito que esta sequência possa contradizer toda a cronologia poética. A libra era, por exemplo, o nome monetário de uma libra em prata real. Logo que o ouro suplanta a prata como medida de valor, o mesmo nome fica ligado talvez a 1/15, etc., de libra em ouro, conforme a relação de valor entre ouro e prata. A libra como nome monetário e a libra como nome de peso habitual do ouro estão agora separadas. A falsificação do dinheiro prosseguida durante séculos pelos príncipes, a qual, de fato, do peso original das moedas apenas conservou o nome. Estes processos históricos tornam a separação entre o nome monetário dos pesos metálicos e o nome habitual do seu peso num hábito popular. Como o padrão do dinheiro é, por um lado, puramente convencional e, por outro lado, necessita de validade geral, ele acaba por ser regulamentado por lei. Uma determinada parte de peso do metal nobre, por exemplo, uma onça de ouro, é oficialmente dividida em partes alíquotas que recebem nomes de batismo legais, como libra, thaler, etc. Essa parte alíquota, que vale então como unidade de medida propriamente dita do dinheiro, subdivide-se em outras partes alíquotas, com nomes de batismo legais tais como xelim, dinheiro, pene, etc. Tal como antes, determinados pesos metálicos continuam a ser o padrão do dinheiro metálico. O que se alterou foi a subdivisão e a denominação. Portanto, os preços ou os quanta de ouro em que valores das mercadorias são idealmente transformados exprimem-se agora nos nomes monetários ou nos nomes de conta legalmente válidos do padrão de ouro. Assim, em vez de se dizer que um quarter de trigo é igual a uma onça de ouro, dir-se-ia em Inglaterra que ele é igual a 3 libras esterlinas, 17 shil e 10 meio-dia. Deste modo, as mercadorias exprimem nos seus nomes monetários aquilo que valem, e o dinheiro serve como dinheiro de conta sempre que se trate de fixar uma coisa como valor, e portanto na forma dinheiro. O nome de uma coisa é totalmente exterior à sua natureza. Não sei nada do homem se souber que um homem se chama Jacobus. Do mesmo modo, nos nomes monetários, libra, thaler, franco, ducado, etc., desaparece qualquer vestígio da relação de valor. A confusão sobre o sentido secreto destes sinais cabalísticos torna-se maior porque os nomes monetários exprimem o valor das mercadorias e, simultaneamente, partes alíquotas de um peso metálico, do padrão de dinheiro. Por outro lado, é necessário que o valor, diferentemente dos corpos variados do mundo das mercadorias, evolua para esta forma coisal desprovida de conceito, mas também simplesmente social. O preço é o nome monetário do trabalho objetivado na mercadoria. A equivalência da mercadoria e do quantum de dinheiro, cujo nome é o seu preço, é, assim, uma tautologia.
Como em geral a expressão de valor relativa de uma mercadoria é sempre a expressão da equivalência de duas mercadorias. Porém, se o preço, como expoente da magnitude de valor da mercadoria, é o expoente da sua relação de troca por dinheiro, isso não implica que, inversamente, o expoente da sua relação de troca por dinheiro seja necessariamente o expoente da sua magnitude de valor. Suponhamos que um trabalho socialmente necessário de igual magnitude se manifesta em 1 quarter de trigo e em 2 libras esterlinas, cerca de meia onça de ouro. As 2 libras esterlinas são a expressão monetária da magnitude de valor do quarter de trigo, ou o seu preço. Se as circunstâncias lhe permitirem cotá-lo em 3 libras esterlinas ou obrigarem a cotá-lo em 1 libra esterlina, então 1 libra esterlina e 3 libras esterlinas, como expressões da magnitude de valor do trigo, são demasiado pequenas ou demasiado grandes, mas de qualquer modo são preços do mesmo, pois em primeiro lugar são a sua forma-valor, dinheiro, e em segundo lugar, expoentes da sua relação de troca por dinheiro. Mantendo-se iguais as condições de produção ou a força produtiva do trabalho, continua a ser necessário despender para a reprodução do quarter de trigo a mesma quantidade de tempo de trabalho social. Esta circunstância não depende da vontade nem do produtor de trigo, nem dos outros possuidores de mercadorias. Portanto, a magnitude de valor da mercadoria exprime uma relação necessária, imanente ao seu processo de formação com o tempo de trabalho social. Com a transformação da magnitude de valor em preço, esta relação necessária aparece como relação de troca de uma mercadoria com a mercadoria dinheiro existente fora dela. Porém, nesta relação, tanto pode exprimir-se a magnitude de valor da mercadoria, como o mais ou o menos em que em dadas circunstâncias ela é alienável. Assim, a possibilidade de incongruência quantitativa entre preço e magnitude de valor, ou o desvio do preço em relação à magnitude de valor, reside na própria forma preço. Isto não constitui qualquer defeito desta forma, antes a torna, inversamente, na forma adequada a um modo de produção em que a regra apenas se consegue impor como lei média da ausência de regra, atuando cegamente. No entanto, a forma preço não só permite a possibilidade de incongruência quantitativa entre magnitude de valor e preço, isto é, entre a magnitude de valor e a sua própria forma monetária, como também pode albergar uma contradição qualitativa, de tal forma que o preço em geral deixa de ser expressão de valor, embora o dinheiro seja apenas a forma-valor das mercadorias. As coisas que em si e por si só não são mercadorias, como a consciência, a honra, etc., podem ser postas à venda pelos seus possuidores por dinheiro, e assim, através do seu preço, obterem a forma mercadoria. Portanto, uma coisa pode ter formalmente um preço sem ter um valor. A expressão de preço torna-se aqui imaginária, como certas magnitudes da matemática. Por outro lado, também a forma preço imaginária, como por exemplo o preço de um terreno inculto, que não tem nenhum valor, uma vez que nele não está objetivado nenhum trabalho humano, pode esconder uma relação de valor, ou uma relação derivada dela. Tal como a forma-valor relativa em geral, o preço exprime o valor de uma mercadoria, por exemplo, de 1 tonelada de ferro, pelo fato de um determinado quantum do equivalente, por exemplo, 1 onça de ouro, ser imediatamente trocável por ferro, mas de modo nenhum inversamente pelo fato de que o ferro, por sua vez, ser imediatamente trocável por ouro. Assim, para exercer na prática o efeito de um valor de troca, a mercadoria tem de se despojar de seu corpo natural, transformar-se de ouro apenas representado em ouro real, embora esta transubstanciação lhe seja mais amarga do que ao conceito hegeliano a transição da necessidade para a liberdade, ou do que a uma lagosta fazer saltar sua carapaça, ou de Jerônimo, padre da Igreja, desfazer-se do velho Adão. Além de sua figura real, por exemplo, ferro, a mercadoria pode possuir no preço uma figura de valor ideal, ou uma figura ouro representada, mas ela não pode ser ao mesmo tempo ferro e ouro real.
Para se lhe atribuir um preço, basta igualá-la a ouro representado. Para prestar ao seu possuidor um serviço de equivalente geral, ela tem de ser substituída por ouro. Se o possuidor do ferro, por exemplo, se encontrasse com o possuidor de uma mercadoria mundana e indicasse o preço do ferro como sendo forma dinheiro, o mundano responderia como São Pedro no céu respondeu a Dante quando este lhe recitou o credo. Assai bene a trascorsa desta moneta já a lega e o peso, mas me diga se você a tem na sua bolsa. A forma preço inclui a alienabilidade das mercadorias contra dinheiro e a necessidade desta alienação. Por outro lado, o ouro só funciona como medida de valor ideal porque já circulava no processo de troca como mercadoria-dinheiro. Assim, por trás da medida ideal dos valores, espreita o dinheiro sonante.